Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sabemos que o tema na qual foi proposto por Deus a estar colocando nesta noite, neste congresso de jovem, através da vida dos irmãos, é um tema acerca da adoração verdadeira ao Senhor. Porque o conceito de adorar a Deus, talvez muitas pessoas vão pensar e vão até dizer que é aquele momento em que nós louvamos, em que nós estamos dentro da casa, em que nós estamos orando. Só que a adoração ao Senhor vai muito além disso que eu acabei de citar aqui para vocês. Porque a adoração ao Senhor, ela não começa dentro da igreja. A adoração do Senhor, ela não começa dentro da tua casa. A adoração do Senhor começa dentro do teu interior. É por isso que é necessário e preciso nós adorarmos a Deus em espírito interior e em verdade interior. Porque só Deus ele conhece quem é verdadeiro e quem é mentiroso. Porque a verdadeira verdade não é expressa em palavras. A verdadeira verdade não é expressa em falácia. A verdadeira verdade está no interior, aonde ninguém vê, mas aquele que sonda e esquadria os corações está vendo tudinho. É por isso que Jesus nos ensina que Deus, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então essa adoração é perceptível, e tu já entendeu, que não está limitada a espaços geográficos, mas sim a interior. E é por isso que Jesus, quando ele tem um diálogo com a mulher, conhecido como mulher samaritana da terra de Samaria, esta mulher chegou à beira de um poço para tirar água. E a Bíblia diz que enquanto os discípulos de Jesus saíram para trazer o que comer para Jesus, Jesus ele vai se assentar à beira dessa margem desse rio, na qual o povo, desse poço em que o povo pegava água. Só que a Bíblia diz que veio uma mulher samaritana, e o samaritano não tinha muito um vínculo de relacionamento com os judeus, mesmo que os samaritanos também eram descendentes de judeus, uma mistura mística de judeus com outros povos. Nisso criou um certo preconceito entre esses povos. Só que essa mulher, quando chega até este poço para tirar a água, Jesus vai pedir para esta mulher: dai-me de beber a água. A mulher então vai citar em espanto, porque não era comum um judeu ortodoxo falar com um samaritano. E a mulher vai indagar a Jesus: logo você, sendo judeu, pede a eu água para beber? Só que Jesus responde a pergunta dela com uma pergunta muito sábia e fora do normal. Jesus vai falar para ela: se tu soubesse quem te pede água, você não queria dar a água para ele, mas pelo contrário, você pediria a ele a água que tu precisa beber. Porque a água que Jesus tinha para beber não era uma água física, em que nós tomamos para matar a nossa sede, igual esta que eu acabei de tomar há pouco tempo, um copo. A água que Jesus tem para a nossa vida é uma água espiritual, na qual vai se criar uma fonte de água a jorrar. E neste diálogo com esta mulher, Jesus vai falar para ela e vai tomar a palavra a esta mulher, para que esta mulher tomasse desta água. Ela vai pedir desta água: me dá desta água então. Jesus então indaga a ela: chama o teu marido. E ela vai dizer para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus vai dizer para ela: disseste bem, mulher, nem os 5 que tu teve foram seu marido. Só que a mulher naquele momento ela vai dizer: veja que tu és profeta. Porque até então ela entende uma coisa: os samaritanos eles criam na Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles sabiam muito bem que quando Moisés disse que seria levantado um outro profeta semelhante a ele ouvirei. A mulher entende que este profeta que fala com ela é o profeta na qual Moisés disse no Pentateuco. Só que ela vai dizer também que viria o Messias. E Jesus vai dizer para ela: eu sou o Messias. Só que presta atenção aqui comigo. No meio deste diálogo, a mulher vai dizer, quando Jesus indaga ela, e vai dizer para ela:
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só que presta atenção aqui comigo em uma coisa. A mulher diz: os nossos pais adoravam neste monte. Só que vocês, os judeus, dizem que a verdadeira adoração é em Jerusalém. Jesus vai falar para ela desta maneira: mulher, vocês adoram o que vocês não sabem o que vocês estão adorando. Então aí já percebe que eles não adoravam a adoração sincera, porque eles não sabiam nem quem eles estavam adorando. Só que os judeus adoravam em Jerusalém porque eles sabiam quem ele adorava. Só que chegaria o tempo em que Deus iria à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E ultimamente, preste atenção, tem se tornado cada vez mais comum pessoas dizerem que não adoram a Deus pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Antibíblico isso. Dizer que não adoram a Deus pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Porque tem se pregado uma teologia por aí, na qual pessoas têm feito barganha com Deus, adorando ao Senhor pelo que Ele pode dar. Muitos falsos profetas nos tempos atuais têm ludibriado inúmeras pessoas, evangelista Jefferson, dizendo que Deus é o Deus que vai dar a você se você dá também a Ele. Aí começa aquele negócio de adorar não pelo sentimento que tu esbolsa por Ele, mas adorando pelo que Ele pode te dar. São falsos adoradores que têm se levantado na atualidade. Só que eu digo algo para você: o verdadeiro adorador, ele adora pelo que Deus dá e adora também pelo que Ele é. Porque senão, se não fosse assim, estaria anulado o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 20. Ou o que Paulo diz? Pois os seus atributos invisíveis e seu eterno poder, divindade e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então já deu para perceber que nós adoramos a Deus pelas coisas que Ele faz também, e não somente pelo que Ele é. Por que eu digo isso? Porque um verdadeiro adorador adora pelo que Ele faz, um verdadeiro adorador adora pelo que Ele é, um verdadeiro adorador adora pelo que Ele deixa de fazer, um verdadeiro adorador adora de todas as maneiras. O verdadeiro adorador adora, porque o verdadeiro adorador não adora a Ele por interesses. O verdadeiro adorador adora pelo sentimento que tu sente por Ele. E se tem verdadeiro adorador aqui nesta noite, levanta a mão só para mim saber se tem mesmo. Será que tu é verdadeiro adorador mesmo? Eu não consigo ver, até porque eu não tenho o atributo que Deus tem de sondar os pensamentos e examinar os corações, mas o Deus do céu, Ele está vendo no teu íntimo o verdadeiro adorador que tu é. E permita-me tirar um exemplo aqui para você. Tu quer ver o que é ser um verdadeiro adorador? Tu lembra do que eu disse no início? O próprio Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Foi dito aqui nessa noite. Isso Deus também falou no meu coração. Se Ele está à procura, é porque existem falsos adoradores. E permita-me dizer uma verdade: quantos falsos adoradores estão por aí em várias tribunas deste Brasil afora, dizendo que adoram, e muitas pessoas têm se inspirado nessa raça ruim de falsos adoradores, que adoram a Deus por status, que adoram a Deus para aparecer, que adoram a Deus pelo que Deus pode dar, que adoram a Deus para se manter na posição social, que adoram a Deus para se manter no patamar elevado, que adoram a Deus diante das pessoas. Por quê? Porque tirou do altar um meio de sustento para a tua vida, mas por trás dos bastidores são falsos adoradores, semelhante àqueles que Jesus disse em João capítulo 15, que esses me honram com seus lábios. Olha o que Jesus disse: não adianta só honrar Ele com os lábios, não adianta se limitar em falácia. Falar é muito fácil, eu quero ver mostrar na prática do sentimento que tu sente no teu coração. Jesus
Jesus, ele esquadrinha, ele vê, tanto que ele diz: o teu coração está longe de mim. O conceito de coração, obviamente nós percebemos e pensamos que se limita a este músculo que bombeia o sangue, que está batendo neste momento, mas o verdadeiro coração, o sábio Salomão disse em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Em sua literalidade, coração diz respeito à tua alma, a sede de todo sentimento, emoção, razão, pensamento. A alma é a sede de tudo. Então por isso que Deus, ele está à procura de verdadeiros, porque ele não está vendo o físico, ele está vendo o interior. Tu quer ver um exemplo? Que ele vê não o que tu faz, não o que tu é, mas o que tu sente por ele. Um exemplo simples, até porque o tempo está curto. Caim e Abel, dois irmãos adoradores do Senhor, só que existia uma diferença: um era verdadeiro e o outro era falso. E podemos ver no momento em que eles vão oferecer ofertas ao Senhor. A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra o que ele colheu para apresentar diante do Senhor o holocausto. Só que Abel trouxe das suas ovelhas, das primícias, para apresentar a Deus diante em holocausto. Só que presta atenção aqui comigo. Existem inúmeras pessoas que interpretam esse texto dizendo que Caim ofereceu o que lhe sobrava. Caim, até tem gente que arrisca dizer que Caim ofereceu frutos podres. Caim não ofereceu o que sobrava, ofereceu o que ele tinha. Abel ofereceu o de melhor que ele tinha. Só que existe um porém: Caim e Abel são dois chamados diferentes. E eu vou simplificar para você. Caim, aquele que lança semente na terra, evangelista. Abel, aquele que cuida de ovelhas, pastor. Só que presta atenção, com o mesmo propósito, que é adorar, engrandecer, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Só que no momento dessa adoração, preste atenção aqui comigo, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz desta maneira, que Deus, ele aceita Abel, sentimento, e a oferta de Abel. Só que Caim, ele rejeita Caim e a oferta de Caim. Então o problema não está no que ele oferece, o problema é o interior. Quer identificar os falsos adoradores? Quer identificar os verdadeiros adoradores? Nós temos em Caim e Abel o protótipo de falso e verdadeiro adoradores. Por que eu digo isso? O falso adorador, ele é invejoso e não fica satisfeito com um bom desempenho do verdadeiro adorador. O falso adorador, ele é assassino de profetas, tenta prejudicar e acabar com a vida dos verdadeiros adoradores. O falso adorador, ele é maligno, ele aparenta ser do Senhor, porém é do maligno. Os falsos adoradores fingem que adoram, por isso a sua adoração é vã. E é por isso que Jesus disse: este povo me honra com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adora. O falso adorador mostra uma piedade apenas de fechada. Só que existe um porém: os verdadeiros adoradores têm a sua qualidade. E qual é a qualidade do verdadeiro adorador? É perceptível que o verdadeiro adorador, a atitude do verdadeiro adorador é bem diferente do falso adorador. O verdadeiro adorador fica feliz com o sucesso dos outros. O verdadeiro adorador é um grande incentivo de outros profetas e adoradores sinceros. O verdadeiro adorador é do Senhor. Ele adora em espírito e em verdade e alegra-se na presença de Deus. O verdadeiro adorador o adora ao Senhor na beleza da tua santidade. O verdadeiro adorador adora hoje, amanhã e continuará adorando para sempre em espírito e em verdade. É um mundo de tantos genéricos e limitações, do qual original e verdadeiro precisamos ter o Espírito de Deus para sabermos discernir verdadeiro adorador e falso adorador, verdadeira unção e falsa unção. O apóstolo
apóstolo João, certa feita, vai tomar a palavra na sua primeira epístola, capítulo 2, verso de número 27, que a unção que recebemos de Deus é verdadeira e não é mentira. Portanto, a unção do falso adorador também é falsa, porém a unção do verdadeiro adorador, ela é verdadeira. Então já deu para perceber nessas características quem é falso, quem é verdadeiro. Se tu tem os mesmos sentimentos de Caim, tu é um falso adorador. Mas se tu tem o sentimento de Abel, tu é um verdadeiro adorador. O falso adorador, ele não se alegra no sucesso do teu irmão. O falso adorador, ele chama os seus irmãos para dentro da igreja enquanto está na rua, mas quando chega aqui dentro, tenta matar porque não suporta ver o peso da glória de Deus sendo revelado através da vida do irmão. O falso adorador não suporta ver Deus levantando o irmão. Só que os verdadeiros adoradores são diferentes. Ele fica feliz por ver Deus honrando, ele fica feliz por ver Deus exaltando, ele fica feliz no bem-estar do irmão, ele fica feliz em ver que Deus está levantando o irmão para fazer a diferença. Aí permita-me lançar uma pergunta, pode ser até retórica talvez: tu é falso adorador, tu é verdadeiro adorador? Cabe a você. Tu se enquadra nesses quesitos que eu citei aqui nessa noite? Entre os falsos e os verdadeiros adoradores? Existem muitos falsos adoradores por aí, queridos. Só que existem também os verdadeiros. E não adianta assumir uma tribuna como essa, dar uma de verdadeiro adorador, mas você não é um falso adorador. É hipocrisia demais. É honrar a Deus com os lábios. É estar com o coração afastado do Senhor. É adoração vã. Só que o verdadeiro adorador é diferente. O verdadeiro adorador não é aquele que chega aqui na casa do Senhor e fala bem assim: eu vou louvar qualquer coisa, é para Deus mesmo. Falso adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que chega na casa do Senhor e quer louvar qualquer louvor, é falso adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que chega na casa do Senhor, quer trazer qualquer coisa, é falso adorador. Só que o verdadeiro adorador, por excelência em sua literalidade, dedica no louvor, dedica na palavra, dedica na oração, dedica em fazer o melhor para o Senhor, não só dentro da casa, mas antes de sair de casa, já está adorando ao Senhor no sentimento, já está adorando ao Senhor no coração, já está adorando ao Senhor dos exércitos no teu íntimo, e Deus está recebendo de bom grado a sua adoração. Vemos muitos, com certeza vemos muito. É tantos falsos adoradores por aí, que adoram a Deus na frente de uma câmera, que adora a Deus enquanto pessoas estão vendo, que adora a Deus enquanto tem alguém filmando. Já percebeu? Eu acho que vocês já viram aquele tipo de profeta, que quando aparece uma câmera, ele pula, ele roda, ele sapateia, ele fala em mistério, ele fala aviãozinho. Falso adorador. Isso não é a adoração que Deus quer. A adoração que Deus quer, procura e exige de nós é íntima, é no nosso interior. O verdadeiro adorador é aquele que adora no momento de dificuldade. O verdadeiro adorador é aquele que adora no momento de bonança. O verdadeiro adorador é aquele que adora enquanto está passando pela prova. O verdadeiro adorador é aquele que adora enquanto está passando dificuldade. O verdadeiro adorador é aquele que continua adorando, independente da situação, independente da circunstância, independente do que está enfrentando, independente do que está passando. Ele é semelhante ao adorador Jó, que não estava nem aí, gritou e abriu a boca dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que ter estas características para sermos excelentes e verdadeiros adoradores. Se nós não tivermos essas características, nós somos falsos adoradores. Nós adoramos a Deus somente com os lábios, e o nosso coração está distanciado daquele que procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Existem verdadeiros adoradores que ninguém vê ele, não sai em cartaz, não é chamado para pregar, não é chamado para cantar,
só que tem um grau de intimidade tão aliançada com Cristo, que é até perigoso, se pensarmos em levantar a voz contra Ele, e o Deus Todo-Poderoso vir de encontro a nós, cobrar e justificar a Ele. Porque tem muitas pessoas, queridos e amados irmãos, que muitas das vezes nós não damos nada, não damos crédito, não acreditamos, não confiamos, mas é adorador verdadeiro, adora em espírito e em verdade, está disposto a passar o que for preciso, está disposto a enfrentar o que for preciso enfrentar, mas o que importa para ele é adorar a Deus, o que importa para ele é glorificar ao Todo-Poderoso. Não adianta eu querer adorar só na igreja, tem que adorar em casa também, tem que adorar no quarto também, tem que adorar na madrugada também. Está tudo dando errado, está tudo parece que virando de cabeça para baixo, mas continua adorando, continua abrindo a boca, continua glorificando, continua louvando, continua dizendo que Jesus é o Criador, que Jesus é soberano, que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus ele pode todas as coisas, que Jesus ele faz e acontece, que Jesus tem poder de mudar o quadro, que Jesus tem poder de reverter a situação, que Jesus tem poder de fazer todas as coisas. Mas mesmo ele tendo todo o poder, se ele não quiser fazer, ele não vai deixar de adorar, ele vai continuar adorando, ele vai continuar glorificando, ele vai continuar exaltando, ele vai continuar rendendo louvor e adoração na beleza da tua santidade. Tu quer ver uma coisa? Eu já tive uma experiência de saber o que era um verdadeiro adorador. Chegou um tempo da minha vida, queridos e amados irmãos, em que eu estava viajando tanto para outros estados brasileiros. Enquanto tu está sendo exaltado, está sendo honrado, Deus está te levando, está tudo bem. Tu está glorificando, tu está pulando, meu Deus, está adorando por tudo que Ele está fazendo. É por isso que eu digo, o verdadeiro adorador adora pelo que Ele faz também, não só porque Ele é. Só que chega um momento em que tu tem que mostrar sinceridade, se tu adora também só porque Ele é. E chegou um momento da minha vida que eu passei uma prova terrível. Depois de estar passando, vivendo tudo isso, fiquei por aproximadamente 1 ano e 4 meses no anonimato, sem ninguém me ver, sem ninguém saber que eu existia, e pessoas dizendo, está na presença, e pessoas dizendo, ainda está servindo a Deus, e pessoas dizendo, não desviou ainda não. E eu percebi que eu era um verdadeiro adorador, que eu não adorava enquanto ele estava fazendo, me levando de avião para lá e para cá, mas eu adorava também no momento de anonimato. E permita-me dizer uma verdade, foi o momento que eu mais adorei a Deus, foi no anonimato. Eu percebi, meu irmão, que Deus ele procura pessoas assim, compromissadas, que adoram verdadeiramente em espírito e em verdade. Não adora só quando está dando tudo certo, mas adora também quando tudo está dando errado. Se você é esse tipo de adorador, parabéns, você está aprovado lá no céu. E Ele tem sondado corações de pessoas que adoram a Ele verdadeiramente. Pessoas que estão dispostas a passar o que for preciso, mas não deixa de adorar. Pessoas que estão dispostas a sofrer o que for preciso, mas não deixa de adorar. Pessoas que estão dispostas a enfrentar o que for preciso a enfrentar, mas de maneira nenhuma não deixa de adorar a Deus. Porque se tu deixar de adorar, tu é desqualificado e desaprovado. Mas se tu continua adorando, pode ter certeza que tu era aprovado por Deus. E talvez tu pergunta muitas das vezes e não entende o porquê. Enfrentamos lutas, enfrentamos provas, enfrentamos batalhas, enfrentamos tantas dificuldades. Deus está permitindo você provar que tu é um verdadeiro adorador. Que tu só não está adorando enquanto está tudo bem na tua vida, mas tu está adorando em espírito e em verdade. Ele procura os verdadeiros, ele faz questão de procurar. Agora tu imagina Deus, irmão, tendo que procurar verdadeiros. E o próprio Deus não encontrando muitos verdadeiros, porque está em escassez verdadeiros adoradores nos tempos atuais em que nós estamos vivendo. Só que eu creio que nesta casa, nesta noite, eu estou pregando não para falsos adoradores,
mas eu estou pregando para verdadeiros adoradores. Eu estou pregando para adoradores que já passaram por lutas, mas não deixaram de adorar. Que já passaram por batalhas, mas não deixaram de adorar. Que já passaram por dificuldades, mas não deixaram de adorar. Que já enfrentaram ursos e leão, mas não deixaram de adorar. Que já atravessou o deserto, mas não deixou de adorar. E não existe nada que o diabo tenha de falar de você, porque o diabo ele quer acusar no momento da dificuldade. Mas quando você é verdadeiro adorador, não tem diabo, não tem palavra de pessoas que conseguem te acusar, porque o próprio Deus ele testifica de pessoas que adoram ele em espírito e em verdade. Cadê os verdadeiros adoradores dessa noite? Cadê os adoradores dessa casa, pastor Alex? Aqui tem verdadeiros adoradores ali naquele meio. Eu estou vendo jovens verdadeiros adoradores. Eu estou vendo jovens verdadeiras adoradores que não está adorando pelo momento, não está adorando por onde está, mas está adorando pelo que ele é e adorando também em espírito e em verdade. Hoje eu adoro a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Por que pelo que Ele é? Porque Ele é o soberano, porque Ele é o todo-poderoso, porque Ele é onipotente, porque Ele é o dono de todas as coisas, porque é o Criador dos céus e da terra. E por que Ele faz? Porque Ele me arrancou das drogas, me arrancou do tráfico, me arrancou da vida de perversidade, tirou do charco de lodo, colocou para se assentar nos príncipes, como o pastor testemunhou aqui nessa noite. Então não é pecado tu adorar pelo que Ele faz também. Pecado é tu querer fazer barganha com Deus, adorar enquanto Ele está te dando alguma coisa, adorar enquanto Ele está te oferecendo alguma coisa. Isso sim é pecado. Não é pecado adorar pelo que Ele te dá, mas adora também pelo que Ele não te dá. Não é pecado adorar enquanto Ele está fazendo, mas adora também enquanto Ele não faz. Não é pecado adorar enquanto Ele fez ou deixou de fazer. O importante é você adorar, independente da situação, da circunstância. Continue adorando a esse Deus, porque mediante a tua adoração sincera e verdadeira, Deus vai entrar com providência em causas impossíveis. Deus vai entrar com providência na tua casa, na tua família, na vida do teu filho, na vida do teu esposo. Só te digo algo aqui nesta noite, pelo amor de Deus, e guarda isso no teu coração. Não deixa o momento tirar de você a sua adoração. Continue adorando a Ele em espírito e em verdade, porque Ele vai entrar com providência no que é preciso Ele providenciar na tua vida. Quem crê nesta palavra, glorifique e exalte o nome de Jesus. Eu não vou mais à frente, não vou enfadar os irmãos, porque eu sei que amanhã tem pessoas que têm que trabalhar. Já está indo para 9h30. Só que eu digo algo para vocês. O mesmo Deus, isso aqui tem endereço, pastor. O mesmo Deus, isso aqui tem endereço, que me arrancou da vida que eu vivia. Essa aqui eu peguei hoje, que o pastor falou. A vida que eu vivia outrora era uma vida perdida, escravizada, andava de camburão. Mas a vida que eu vivo hoje é uma vida de verdadeira liberdade. Hoje eu não ando de camburão, hoje eu ando de avião, para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Mas isso Deus não fez na minha vida porque eu sou melhor do que ninguém, sou mais bonito do que alguém. Isso Deus fez na minha vida porque eu deixei Ele fazer e dei lugar para Ele operar. Só que permita-me dizer uma verdade. Eu sei que tem mães aqui que lutam por filhos. Eu sei que tem pessoas aqui que lutam pelos esposos. Mas Deus me usa para dizer para alguém, tem endereço para o coração de alguém. Continue adorando a esse Deus, independente da situação, que Ele vai fazer questão de entrar com providência por causa da tua adoração. O mesmo Deus que me arrancou da perversidade, tem colocado hoje em cima do altar, é o mesmo Deus que vai arrancar teu filho, teu marido, tua filha, seja lá quem for a tua parentela. Ele arranca, mas não deixa de adorar a Ele não, pelo amor de Deus. Continue adorando, continue glorificando, continue exaltando, porque Ele não olha o exterior. Tem muitas pessoas que tu vê por aí que parece que são verdadeiros adoradores, mas como eu disse aqui no início, repito novamente, são falsos adoradores. Não acredite em certo tipo de pessoas, acredite somente em uma coisa: acredite que você tem um vínculo de relacionamento estreito com Deus e adora a Ele em espírito e em verdade.
Antes de eu encerrar, eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. É algo profético. Talvez tem pessoas aqui que têm pensado em parar, voltar atrás, se apostatar. Eu falei algo outro dia que eu aprendi numa música, e eu repito aqui, para pessoas que estão me ouvindo, pastor. Se for para você olhar para trás, ou pensar em olhar para trás, olha para ursos, olha para leões que você já matou. Esses ursos e leões são uma figurativa de dificuldades que você já enfrentou, e você conseguiu vencer essa dificuldade. Olha para elas. Quantas coisas tu enfrentou, mas tu conseguiu permanecer de pé. Por quê? Porque é adorador. Não adora pelo que ele faz somente, mas também pelo que ele é. Ou porque ele deixou de fazer, vai continuar adorando. Só que eu sei que chega um momento, pastor, que nós pensamos e dá vontade de parar. Eu mesmo tem vezes que dá uma vontade de sumir da rede social, sumir de tudo, pastor, sem deixar nenhum rastro. Porque isso já é da nossa natureza humana, que é sujeita à limitação. Acontece com todos. E por este motivo, eu quero fazer um algo profético aqui. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero orar por você porque eu creio que o Deus do céu, licença aqui, pastor, rapidinho. O Deus do céu, ele pode mudar o quadro da tua vida. Pode encerrar.